Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje é o dia 287. São 287 dias de convite, então eu quero convidar você mais esse dia. E se você está aqui pela primeira vez ou perdeu algum dia de leitura desses 287 convites, fica comigo até o final. E aí você vai ter acesso, então, a toda a leitura das Escrituras. Nós estamos lendo o livro de Jeremias. Né? E Jeremias é um livro extenso, né? Tem mais de 50 capítulos. E juntamente com esse capítulo, com esse livro, desculpa, a gente vai intercalar 1º e 2º Timóteo. A gente está quase. Mais um dia de leitura, depois a gente vê. Acho que é o dia 289 e a gente vai ler 1º Timóteo, tá? O filho de adoção, né? O filho querido e amado por o maior escritor, né, de quantidade de livros do Novo Testamento, que é Paulo. Mas o maior volume é Lucas, por incrível que pareça. Mas a gente vai vendo aqui, então, o desdobrar do profeta Jeremias, né? E a gente vai ler hoje capítulo 14. Bom dia, Pai. Paz de Deus, shalom para a tua vida no dia de hoje. Então, a gente está vendo, né, como o povo de Judá tem sido desprezível, né? Eles têm desprezado a Deus, colocando, né, outros deuses, adorando outros deuses, esquecendo. E o profeta Jeremias, né, até se lamentando, vive assistindo aquilo, todo esse descuido da distância do povo de Deus. Capítulo 14, versículo 1, a gente vai começar essa leitura até o versículo 10, falando sobre a seca terrível em Judá. Eu vou começar a ler com um pouco de dificuldade aqui, que eu esqueci meu óculos, mas eu vou ver se eu peço aqui uma ajuda. Você faz um favor, Cá? Camila vai me ajudar aqui, a minha esposa, a amada, vai me ajudar em buscar o óculos, porque chegou a idade aqui que tá difícil de estar lendo as letras, eu até me confundo aqui muitas vezes. Mas enquanto ela vai buscar, a gente começa então a leitura. Jeremias, ele recebeu essa mensagem do Senhor acerca da grande seca, né? Judá anda chorando. O comércio às portas da cidade parou. O povo senta-se no chão, pois está de luto. De Jerusalém sobe um grande clamor. Os nobres mandam os servos buscarem água, mas todos os poços secaram. Confusos e desesperados, voltam com jarros vazios e cobrem a cabeça entristecido. A terra está seca e rachada por falta de chuva. Preocupados, os lavradores também cobrem a cabeça. Até a corça abandona, está na minha mala. Dentro da minha mochila, desculpa. Desculpa, pessoal. Versículo 4. A terra está seca e rachada por falta de chuva. Preocupados, os lavradores também cobrem a cabeça. Até a corça abandona sua cria, pois não há capim no campo. Os juramentos selvagens ficam no alto dos montes e ofegam como chacais sedentos. Forçam a vista para achar pastagem, mas nada encontram. Nossa maldade nos alcançou, Senhor, diz o povo. Ainda assim, ajuda-nos por causa do teu nome. De ti nos afastamos e contra ti pecamos repetidamente. Ó esperança de Israel, nosso Salvador em tempos de angústia, por que és como estrangeiro entre nós? Chegou aqui.
né? Só o povo que não está me enxergando, eu também, com pouca dificuldade. Agora sim, melhorou. Nossa maldade nos alcançou, Senhor, diz o povo. Ainda assim, ajuda-nos por causa do teu nome. De ti nos afastamos e contra ti pecamos repetidamente. Ó, esperança de Israel, nosso Salvador em tempos de angústia. Por que és como estrangeiro entre nós? Por que és como viajante de passagem pela terra, que ficamos só uma noite? Acaso também está surpreso? Nosso guerreiro valente não tem poder para nos salvar? Tu estás em nosso meio, Senhor. Somos conhecidos como teu povo. Por favor, não nos abandone. Assim diz o Senhor ao seu povo: vocês gostam de andar longe de mim e não controlam os pés. Por isso, não me agradarei mais de vocês. Agora me lembrei de toda a sua perversidade e os castigareis por seus pecados. Obviamente que Deus, né, isso aqui é uma figura de linguagem, né? Mas Deus sabe de tudo. E aí falou, olha aqui, ó, vou grifar, vocês gostam de andar longe de mim e não controlam os seus pés, né? E aí o Senhor proíbe Jeremias de interceder, né? Como eu disse, né, no início, Jeremias lamenta, ora a Deus, pede, né, para que Deus tenha, né, amor, reveja. Muitas vezes também nos sentimos assim, né, vendo pessoas amadas, né, vendo o povo de Deus buscando outras coisas a não ser Ele. E as pessoas, então, aqui a gente vai ver no versículo 11 diante, até o versículo 18, né, essa intercessão de Jeremias sendo proibida por Deus. Então o Senhor me disse, não ore mais pelo bem deste povo. Quando jejuarem, não darei atenção ao seu clamor. Quando apresentarem seus holocaustos e ofertas de cereal, não me agradarei. Em vez disso, eu os devorarei com guerra, fome e doença. Então eu disse, ó soberano Senhor, os profetas dizem ao povo, tu está bem. Não haverá guerras nem fome, o Senhor certamente lhes dará paz. O Senhor me disse, esses profetas contam mentiras em meu nome. Não os enviei, nem ordenei que falassem. Não lhes dei mensagem alguma. Profetizam a respeito de visões e revelações que nunca viram e nem ouviram. Dizem tolices que inventaram em seu próprio coração. Mentirosos. Por isso assim diz o Senhor, castigarei esses profetas mentirosos, pois falam em meu nome, embora eu não tenha enviado. Dizem que não haverá guerra e nem fome, mas eles próprios morrerão por guerra e fome. Quanto ao povo, para a qual profetizam, terão o corpo jogado nas ruas de Jerusalém, vítimas da fome e da guerra. Não restará ninguém para enterrá-los. Maridos, esposas, filhos e filhas, todos morrerão, pois derramarei sobre eles a sua própria maldade. Né? Olha, vou até grifar, isso é tão atual, né, que pessoas falam, né, heresias em nome de Deus. Né? Jesus, certa vez, já falou, né, que no dia as pessoas falam, mas eu não falei em teu nome, eu não expulsei, né, demônios e tudo mais. Então, a gente vê, né, que esses profetas do Senhor, né, eles são profetas, sacerdotes, né, eles estavam falando em nome, dizendo, né, em nome de Deus, porém Deus não estava falando, não era tudo mentira, era tudo da cabeça deles, visões de outras pessoas que ele tinham, né, de outras. E Deus está falando para Jeremias, eu não falei nada com esses profetas. Eles estão falando mentiras em meu nome. E ele diz assim, portanto, diga-lhes o seguinte, né? Então Deus vai mandar uma mensagem. Noite e dia, seus olhos se enchem de lágrimas. Não consigo parar de chorar, pois minha filha virgem, meu povo precioso, foi derrubada e está mortalmente ferida. Se saio aos campos, vejo os corpos daqueles que o inimigo matou. Se ando pelas ruas, vejo que aqueles
que morreram, vejam aqueles que morreram de fome. Os profetas e sacerdotes prosseguem com o seu trabalho, mas não sabem o que fazem. E aí então Deus, a gente vai agora ler, né, os últimos versículos do capítulo 14, a oração por cura, né? Senhor, tu rejeitas Judá completamente? Acaso odeias Sião? Por que nos feristes a ponto de não podermos ser curados? Esperávamos paz, mas ela não veio. Esperávamos tempo de cura, mas só encontramos terror. Senhor, confessamos a nossa maldade e a maldade de nossos antepassados. Todos pecamos contra ti. Por causa do teu nome, Senhor, não nos abandones. Não desonres teu trono glorioso. Lembra-te de nós e não quebres tua aliança conosco. Acaso algum desses deuses estrangeiros pode enviar a chuva? Ela cai por si mesma do céu? Somente tu, ó Senhor, nosso Deus, podes fazer essas coisas. Por isso esperamos teu socorro, né? E a gente então encerra. A gente vê então a terra seca de Judá, Deus, né, proibindo a intercessão de Jeremias e a oração ainda do clamor, né, do povo reconhecendo o que fizeram, né, contra Deus. Mas aí capítulo 15 a gente vai ver a inevitável condenação, né, de Judá. Então o Senhor me disse, capítulo 15, versículo 1 de Jeremias, mesmo que Moisés e Samuel intercedessem diante de mim em favor deste povo, eu não ajudaria. Fora com eles, expulse-os de minha presença. E se lhes perguntarem para onde iremos, diga-lhes, assim diz o Senhor. Os destinados à morte para a morte, os destinados à guerra para a guerra, os destinados à fome para a fome, os destinados ao cativeiro para o cativeiro. Enviarei contra eles 4 tipos de destruidores, diz o Senhor. Enviarei espada para matá-los, cães para arrastá-los, abutres para devorá-los e animais selvagens para acabar com quem tiver sobrado. Por causa das maldades que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém, farei de meu povo objeto de horror para todos os reinos da terra. Quem terá compaixão de você, Jerusalém? Quem chorará por você? Quem se dará ao trabalho de perguntar se está bem? Você me abandonou e me deu as costas, diz o Senhor. Portanto, levantarei a mão para destruí-la. Estou cansado de mostrar compaixão. As portas da cidade eu os espalharei ao vento. Como palha separada do cereal, e levarei seus filhos queridos. Destruirei o meu próprio povo, pois não querem abandonar seus maus caminhos. Haverá mais viúvas que grãos de areia do mar. Ao meio-dia trarei um destruidor contra as mães dos jovens. Farei cair sobre elas angústia e terror repentino. A mãe de 7 filhos desmaia e respira com dificuldade. Para ela, o sol se pôs enquanto ainda era dia. Agora está sem filhos, envergonhada e humilhada. Entregarei os que restarem, para serem mortos pelo inimigo. Eu, o Senhor, falei. E a gente então vai dando continuidade, né? No versículo 10 em diante, a queixa de Jeremias. Então eu disse, como estou aflito, minha mãe. Quem me dera eu tivesse morrido ao nascer. Sou odiado em todo lugar. Não sou um credor que ameaça cobrar a dívida, nem um devedor que se recusa a pagá-la. Ainda assim, todos me amaldiçoam. O Senhor respondeu,
Eu cuidarei de você em tempos de calamidade e aflição. Seus inimigos lhe pedirão que interceda por eles. Alguém é capaz de quebrar uma barra de ferro do norte ou uma barra de ferro de bronze? Entregarei de graça sua riqueza e seus tesouros, como despojo aos seus inimigos, pois o pecado corre solto pela terra. Farei que seus inimigos os levem como prisioneiro para uma terra estrangeira, pois a minha ira se acendeu como fogo e arderá contra você. Então eu disse, né, ó, você vai ver aqui um diálogo, né, entre Jeremias e Deus, né? Ele questionando Deus, né? Muitas vezes a gente não faz, né, esse tipo de abrir o nosso coração e questionar, inclusive Deus, né? Então eu disse, Senhor, né? E na verdade ele até fala, olha, lá no começo, né? Quem me dera eu tivesse morrido, né? Nem nascido, né? Na verdade, morrido ao nascer, né? Alguns apropriaram também, né? Falam, né? Tem esse mesmo pensamento, sentimento, né? Quando nós lemos Jó, né? Jó também falou isso, né? Tão maldade, muitas vezes a gente se sente tão mal com a gente, de tão ruim que a gente faz, né? Para Deus, mesmo Deus nos escolhendo, né? Mas olha o que Deus responde para Jeremias. Então eu disse, Senhor, né? Jeremias fala, Senhor, tu sabes o que me tem acontecido. Intervenha, ajude-me e castiga os meus perseguidores. Dai-me tempo, não permitas que eu morra ainda jovem. É por teu nome que eu tenho sofrido humilhações. Quando descobri tuas palavras, devorei-as. São minha alegria e dão prazer ao meu coração, pois pertenço a ti, ó Senhor dos exércitos. Nunca participei dos banquetes alegres do povo. Sentei-me sozinho, porque a tua mão pesa sobre mim, né? Então, até Jeremias, né, estava pedindo calamidade, né? Pedindo para Deus, na verdade, compaixão e amor, para ele ser um homem, né, um profeta tão novo, que também iria ser ceifado, né? Ele nesse diálogo. E aí ele fala, e enchi de indignação com os pecados deles. Por que então continuas a sofrer? Por que a minha ferida não tem cura? Né? Teu socorro parece incerto, como um riacho inconstante. É como uma fonte que secou. Assim diz o Senhor, se voltar para mim, eu o restaurarei, para que possa continuar a me servir. Se disser palavras de valor, em vez de palavras inúteis, será meu porta-voz. Você os influenciará, mas não se deixará que o influencie. Lutarão contra você como um exército, mas os tornarei invencível como uma muralha de bronze. Não o vencerão, pois estou com você para protegê-lo e livrá-lo. Eu, o Senhor, falei. Certamente o livrarei desses homens perversos e resgatarei de suas mãos cruéis. Né? Então, parece, né, que Jeremias está aqui, né, se sentindo tanto quanto, né, alguém que vai receber a justiça de Deus, até por ver tão maldade que o povo está fazendo, e Deus está instruindo ele. Seja fiel a mim, esteja comigo, que eu estou com você. Você não vai sofrer, né? Então, muitas vezes até já deixamos, né, de ser influenciado. E Deus está chamando ele aqui para não, né, ele não ser influenciado pelo povo, mas ele ser um influenciador do povo, que através dele, né, o povo pode, né, receber, né, a influência de Deus através de Jeremias. Agora a gente vai, então, iniciar o último capítulo da leitura de hoje, o capítulo 16, né? E Deus vai dar uma instrução para Jeremias, para ele não se casar, né? E aí vamos ver aqui, ó. Ele fala assim, ó, recebi, versículo 1, outra mensagem do Senhor. Ele me disse, não se case, nem tenha filhos neste lugar. Pois assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nascerem nesta cidade.
e a respeito de suas mães e seus pais. Eles morrerão de doenças terríveis. Ninguém chorará por eles, e nem os enterrará. Ficará espalhados pela terra como esterco. Morrerão por guerra e fome. E seus cadáveres servirão de alimentos para os abutres e animais selvagens. Forte, né, essa mensagem, né? Olha o castigo, né, de Deus para aqueles que se afastam de Deus, né? A gente está assistindo e vendo, né, lendo, né, como foi essa relação, né? Essa relação que o povo não queria ter com Deus. Então o castigo que virá sobre Judá. Versículo 5. Assim diz o Senhor: não vá a funerais para prantear, nem demonstre compaixão por este povo, pois tirei dele minha proteção, removi minha bondade e minha misericórdia. Tanto os mais importantes como os mais simples morrerão nessa terra. Ninguém os sepultará, nem chorará por eles. Seus amigos não se cortarão, nem rasparão a cabeça em sinal de tristeza. Ninguém oferecerá uma refeição para consolá-los os que tiverem de luto, nem mesmo pela morte da mãe ou do pai. Ninguém lhe dará um cálice de vinho para consolá-los. Não vá aos seus banquetes e suas festas. Não coma e nem beba com eles, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: durante a sua vida diante de seus olhos, acabarei com os cânticos alegres e com os isso nessa terra, e não se ouvirão mais as vozes felizes de noivos e de noivas. E quando você anunciar tudo isso ao povo, eles perguntarão: por que o Senhor decretou coisas tão terríveis contra nós? O que fizemos para ser tratado desse modo? Qual foi o nosso pecado contra o Senhor nosso Deus? Então você lhe responderá que assim diz o Senhor: seus antepassados me deixaram, adoraram e serviram outros deuses e me abandonaram e não obedeceram à minha lei. E vocês são ainda piores que os seus antepassados. Seguem os desejos teimosos de seu coração perverso e não querem me ouvir, né? Seguem os desejos teimosos de seu coração, né? Olha como o nosso coração nos engana, e não querem me ouvir. Por isso o expulsarei dessa terra e os enviarei a uma terra estrangeira, aonde vocês e seus antepassados nunca estiveram. Ali poderão adorar deuses dia e noite, e não lhes considerei nenhum favor, né? Então, parece que, né, o que dá a entender aqui, né, que esse diálogo de Deus com Jeremias e Deus pedindo para ele intercedendo, né, pelo povo, para dar o aviso, é que muitas vezes talvez Jeremias sentia, né, essa compaixão, ficava sentido por tudo aquilo que iria acontecer com o povo, né? E Deus está advertindo ele, fala: não, me escuta e segue o que eu estou falando, porque senão é contigo, né, que vai acontecer também, você vai estar envolvido nesse meio. Mas em toda a Bíblia, né, Deus, ele quer relacionar com o homem, ele é misericordioso, ele é amoroso, ele é capaz sempre, né, de mudar se o homem, né, se arrepender. Então agora a gente vai ler mais um trecho da esperança, apesar da calamidade. Mas está chegando o dia, diz o Senhor, em que, ao fazer o juramento, ninguém mais dirá: tão certo como vive o Senhor que tirou o povo de Israel da terra do Egito. Em vez disso, dirá: tão certo como vive o Senhor que trouxe o povo de Israel de volta à terra do norte e todas as nações aonde havia exilado. Pois eu trarei de volta a terra que dei aos seus antepassados. Agora, porém, envio muitos pescadores que os pescarão, diz o Senhor. Envio caçadores que os caçarão dos montes, nas colinas e nas cavernas. Eu os observo de perto e vejo cada pecado. É impossível se esconderem de mim. Eu observo de perto, né, e vejo cada pecado. É impossível esconder de mim. Eu os castigarei em dobro por todos os seus pecados, pois contaminarão a minha terra com as imagens sem vida e seus ídolos repulsivos, e encherão a minha terra
com as suas práticas detestáveis. E agora Jeremias vai expressar a confiança. E a gente vai encerrando assim a nossa leitura nesses últimos versículos. Ele diz assim: Senhor, és a minha força e fortaleza, meu refúgio no dia da angústia. Nações de todo o mundo virão e te dirão: nossos antepassados nos deixaram uma herança enganosa, pois adoraram ídolos inúteis. Acaso alguém pode fazer seus próprios deuses? De maneira nenhuma. São deuses verdadeiros. De maneira nenhuma são deuses verdadeiros. O Senhor diz: agora lhe mostrarei meu poder. Agora lhe mostrarei minha força. Finalmente entenderão e saberão quem eu sou, né? Então a gente encerra até muito bonita, né, essa confiança de Jeremias, né, em Deus. E a gente encerra então assim a nossa leitura do dia de hoje, né? 2:8-7 da nossa leitura. A gente vai então, se Deus permitir, seguir, né, no próximo dia ainda mais uma leitura do dia do livro de Jeremias, 2:8-8, e 2:8-9 nós vamos ler, né, no Novo Testamento, 1 Timóteo, né, o filho de adoção, o filho amado de Paulo, né, um homem dedicado em servir a Deus. Bom, espero que você tenha, né, aprendido ou meditado mais uma vez, né, nessa relação, né, nesse diálogo do profeta Jeremias com Deus e em relação ao povo, né? E que nós possamos ser temente a Deus, possamos ouvir a Deus, possamos saber que Deus tem o melhor para nós, né, para os seus filhos. E que nós realmente muitas vezes nos deixamos ser enganados pelos nossos desejos, pelo nosso coração, né? E que nós possamos agradecer a Deus, então, por mais essa oportunidade, de mais esse dia de leitura. Deus, maravilhoso Pai, Criador de todo o universo e tudo que nele há, nós clamamos ao Senhor e nos achegamos diante de Ti para agradecer. Agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede, mais uma noite de sono, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de termos algo de maior valor na nossa vida. E que inúmeras vezes nós não damos o devido valor, que é a sua palavra. A sua palavra, o que o Senhor diz, é eterno. E através da sua palavra se fez o mundo. A sua palavra se encarnou em Cristo, se esvaziou da sua glória e desceu à terra para poder salvar o que estava perdido. Nós, que somos humanos, perdidos e afogados em nossos pecados, nos nossos desígnios, nos nossos enganos. Somos como povos, como Judá, que acabamos de ler. Ainda bem que o Senhor é amoroso, é misericordioso, o Senhor nos resgatou em Cristo Jesus. Que possamos olhar sempre para a direção aonde Cristo nos leva, que nos intercede diante de Ti. Obrigado, Jesus, por estar à destra do Pai. Obrigado porque o Senhor, essa tríade, essa trindade de Pai, Filho e Espírito. Obrigado porque Teu Espírito habita em nós. E nós pedimos que nos enchemos dele para que geramos esses frutos maravilhosos que o Senhor nos dá diante, muitas vezes, do caos que é o mundo, que nós mesmos nos colocamos diante das nossas vaidades, ego, orgulho, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Nós nos lambuzamos, Pai, nessa lambança que nos deixamos levar pelos nossos desejos e desígnios. Então, eu peço que o Senhor nos ajude, que interceda pelo Teu Espírito, para que o mal esteja longe de nós, que nós possamos ouvir, na verdade, o Senhor, que é o Criador de todas as coisas, e não a criatura. Né? Nós damos muito ouvidos para isso. Que a Tua palavra esteja realmente enraizada em nossos corações, Pai. Que a leitura dessa palavra, nesses 287 dias, nós Te agradecemos e pedimos que
essa palavra seja tocada aos corações de todos os ouvintes e que ela seja propagada e que nós possamos continuar todos os dias da nossa vida, porque é a eternidade nós vamos ouvir o Senhor falar conosco. E que todos os dias nós possamos sentar e ouvir o Senhor falar conosco. Até um dia nós termos a oportunidade de ver, se o Senhor permitir, face a face. Não pelos nossos méritos, mas por aquele que morreu por nós e que ressuscitou e que está no nosso meio. Por ele, em nome dele, de Jesus, que nós oramos. Amém. Obrigado por você estar aqui. Mais um dia, né? Acompanhando a leitura de hoje. Obrigado, Pai. Obrigado por aqueles que se manifestam aqui ao vivo, né? Eu sei que muitas pessoas também, né? Algumas, dezenas de pessoas assistem e acompanham depois. E é por isso que nós deixamos aqui, né? Gravado. Que bênção que é, né? Esse meio de comunicação onde a gente pode deixar isso aqui registrado e compartilhar, né, essa palavra tão edificante para as nossas vidas, né, que nos corrige, que nos dá esperança, que nos traz paz, né? E aí eu quero agradecer sempre a irmã, né, Ivonete, que está acompanhando juntamente com meu pai, Abel e tantas outras pessoas que às vezes até nem se manifestam. Então, que Deus abençoe vocês, né? Obrigado, meu Deus, por essa maravilha de maravilhas, essas maravilhas de maravilhas que o seu servo, irmão Marcos, traz a quem quer te seguir, né? É o que a gente quer seguir, né, a Deus, porque quanto mais perto da luz a gente está, mais sujo a gente vê, né? Mais dependente nos queremos estar diante do Senhor, para que um dia, né, todas aquelas incertezas se tornam certeza já em nossa vida, né? Eu estou lendo um livro que eu quero compartilhar, começando a ler um livro, né? As incertezas do mundo e as certezas que já Deus nos dá, né? Que a eternidade a gente tem. Primeiro é que Jesus é o bom pastor, né? Jesus é o pastor das nossas almas. Ele é a água, ele é a fonte da vida. Então que nós possamos ter essa certeza que Deus cuida dos seus filhos, né? E todos nós podemos ser filhos de Deus. Todos nós podemos, né? Deus está chamando, né, todos nós a sermos filhos amados de Deus por, né, Jesus. Bom, você que ficou aqui até o final, eu quero mais uma vez, né, agradecer, porque isso é um incentivo entre nós a ouvir a palavra do Senhor. Que nós possamos continuar firmes e sustentados por Deus. E nós temos então, como eu disse, 2 cards no final aqui. São dois quadradinhos, retângulos que aparecem aqui na tela. Um te leva à leitura de Jeremias, do dia anterior, né, o 286. E o outro vai te levar a todos esses 287 dias. Você pode, inclusive, acessar, ver o que você perdeu, rever, reler, encaminhar, né? Chamar as pessoas para poder assistir junto conosco. E se você está aqui e ainda não é inscrita, né, não é inscrito nesse canal, você pode se inscrever gratuitamente clicando na minha imagem no meio, e aí vai ter um sininho ali, você clica nele e habilita como todas as mensagens e você é notificado toda vez. Então, para receber seus comentários, deixe seu joinha se você gostou e continue conosco nessa jornada, né, da leitura da palavra de Deus que é eterna, né? Pensa comigo, você quer ouvir todos os dias o seu pai falar com você? Como é bom, né, você ser amado pelo teu pai e você ouvir o teu pai falar com você todos os dias. A palavra de Deus, né, Deus falando conosco todos os dias vai ser eterno para aqueles que querem, né, ter um pai. É sobre isso. É sobre a vontade de um pai se relacionar com um filho. Que Deus te abençoe
e nos abençoe no dia de hoje e sempre nessa jornada de ser um filho de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e nos vemos, se Deus se permitir, no próximo dia 288 da nossa leitura.